Como é que a gente identifica um psicopata? Gente, é muito difícil, muito, muito difícil. Para poder começar a falar sobre isso, a gente precisa entender o que é psicopata. Não vou entrar em termos técnicos, em termos científicos, tá? Quero falar numa linguagem que eu ensino para os meus alunos, para os meus clientes. Vamos lá. Quando a gente nasce, é, a psicopatia ela é genética, não é hereditária. Existe uma diferença muito grande. É genético que vem dos genes. A gente nasce com vários genes. Então a gente tem. Alguns desenvolvem ou não. Qual a probabilidade de você desenvolver a psicopatia? Lá atrás, alguém, não é pai, mãe, vó, pode ser bisavô, tataravô, mas existe um gene da psicopatia. Quando você está em formação, a gente forma no nosso cérebro, na máquina, tá? As áreas de emoção, de tudo. A área da empatia, tô dando assim, sendo bem grossa, né, a grosso modo, a área da empatia, ela é como se ela fosse atrofiada, não existe a área da empatia, tá? Aí o que acontece? Essas pessoas nascem e elas não conseguem sentir culpa, elas não conseguem sentir medo, o medo delas é quase zero. Se ela tem o medo, é dela ser pega. Aí as pessoas me perguntam, Helena, então quer dizer que um psicopata ele não tem sentimento? Sim, ele tem. Ele tem sentimento, não, ele tem as emoções. Ele pode ficar triste, ele pode ficar alegre, ele pode ficar com raiva. Ele possui essas funções, mas são tudo para ele, é tudo em volta dele, é tudo por ele. Ele fica com raiva quando ele não consegue o objetivo, ele fica triste quando ele é pego, e eles fingem muito, eles são atores assim excelentes. Só para você ter uma ideia, bom, eu posso falar dela, porque o caso já foi julgado, já escreveram livros, filmes, enfim. A Susana Hitchcock, a Suzane, que matou os pais. Quando ela começou, porque você está na cadeia, você já está condenado, você passa por uma série de exames para saber se você está se recuperando, ainda mais no caso dela. A primeira vez que o psiquiatra perguntou para ela, você está arrependida do que você fez? Ela fez, lógico que eu tô, olha onde é que eu tô. Ela não estava arrependida de acabar com a vida dos pais. Acabar com a vida do irmão, acabar com a vida dos avós, dos tios. Ela acabou com uma família inteira. Mas ela estava arrependida porque ela foi pega. Deu para entender? Isso é só um exemplo. Tem vários exemplos. Tem uma série, acho que é na HBO, se eu não me engano, que é Dexter. Eu estou assistindo devagarzinho, uma série longa. Ele é um psicopata, tá? Mas o interessante desta série é que ele vai narrando o que passa na cabeça dele. Então, tipo assim, não é spoiler, tá, gente? É um exemplo. Ele tá com a namorada assistindo um filme, então ele pensa assim, por que ela tá chorando? O que tem nesse filme? O cara morreu, mas a morte é natural. Então, para quem quer entender um pouco disso, é muito legal essa série. Ele é um policial, tá? Ele vai atrás de serial killers, mas ele não tem empatia, ele não sente culpa, ele não entende as emoções que se passam na vida dele. Então, para você identificar um psicopata, é muito, muito difícil. Porque eles são ardilosos, eles são manipuladores. Aí tem muitos filmes, gente, tá se banalizando muito isso daí, tá? As pessoas falam assim, nossa, você viu o cara que entrou no restaurante e deu tiro, deve ser psicopata. Não. Os modos operantes de um psicopata, ele é estratégico. Ele pensa, ele analisa, ele estuda. Então, aquilo que ele tem calma, ele espera para conseguir o objetivo dele, tá?
Então, estão se falando, porque o cara é. Não, não, a psicopatia vai muito além disso, tá? E as séries de psicopata, os filmes, até os documentários, eles estão meio que romantizando, né, o psicopata. Não é nada romântico, gente, é uma crueldade, principalmente os de nível mais leve. O que, que é isso? Então, existe o psicopata de nível leve, médio e o grande, é o mais forte. Que esses daí, esses maiores, eles são o que a gente conhece de serial killer, que nem o Pedrinho Matador, o Maníaco do Parque, Ted Bundy, e tem um monte que tem vários canais aí que estão tá mostrando esses caras. Tem agora também que estão falando muito, não sei se vocês assistiram um filme que chama Rebeca, ele participou também do filme, ele era um dos irmãos gêmeos da rede social, o filme A Rede Social, que fala do Facebook. Não me lembro o nome desse ator, ele nasceu numa família podre de ricos, né, a família dele lida com petróleo, e ele foi denunciado como um canibal, tá? Não foi diagnosticado como um psicopata, mas eu estou dando esse exemplo por quê? Porque muitas vezes um psicopata, não estou dizendo esse ator, tá, gente? Esse daí foi assim, só para mostrar, porque esse ator é lindo, é maravilhoso, é um gato. Ted Bundy era bonito. Tá, o maníaco do parque era feio, só que quando perguntaram para ele como que você atraía as mulheres, ele falou assim, porque eu dizia o que elas queriam ouvir. Então, eles são sedutores, tá? Só que essas séries estão mostrando eles assim muito inteligentes. Nossa, eles têm uma inteligência. Não, gente. Muitas vezes eles são burros. Por quê? Quer dizer, não é burro de burrice de não ter a inteligência, mas nós guardamos as nossas lembranças, as mais fortes, são as emoções mais fortes que nós tivemos. Por exemplo, você pode dizer assim, nossa, gozado, eu lembro, eu era pequenininha e eu lembro que meu pai me pegou, me pôs no colo e a gente brincou de cavalinho. Aquilo, naquele momento, trouxe uma emoção, uma alegria, uma felicidade, tudo que aquilo lá você guardou. Você não lembra antes o que você estava fazendo e nem depois o que você fez quando acabou a brincadeira. Mas aquele exato momento você lembra. Porque você tem estas emoções guardadas, né, vivenciadas, esse sentimento. Como o psicopata não tem, vamos imaginar que a emoção é zero, tá? Como eles não têm isso, eles repetem muitos erros. Eles tendem a esquecer aquelas coisas. Eu fiz uma série, vou deixar depois no card, sobre borderline, o transtorno de personalidade de borderline. É como se fosse o oposto do psicopata. O que, que significa? O psicopata, vamos imaginar, não é isso, mas vamos imaginar que é zero emoção. O borderline é zero razão. Ele é emoção explodindo sempre. Quando eu fiz esses vídeos, tiveram alguns comentários. Nossa, mas eu tenho alguém, eu conheço alguém que é borderline, mas eles parecem um psicopata. Não, eles não são. Sabe por quê? O borderline, ele se culpa, ele se arrepende. O psicopata não tem arrependimento nenhum, tá? Não existe. Outro filme que eu acho bem legal, que fala como que é uma criança, porque o pessoal fala, nossa, mas criança, sim, gente, já teve caso de uma criança de 14 anos, não lembro se Canadá, Estados Unidos, ele foi para a cadeira elétrica, 14 anos, tá? No Brasil não se aplica essa lei, fora tem alguns lugares, sim, que condena a prisão perpétua, crianças que pegam de 10, 11 anos, que pegaram um bebê, mataram, bom, existem muitos casos disso daí. Então, o psicopata, quando age, ele age por perversidade, por maldade, porque ele se sente Deus.
Ele pega alguém e vai, vamos pegar um serial killer, ele tortura, porque ele sabe que hora que aquela pessoa vai morrer. Ele determina a hora que essa pessoa vai morrer. É ele que manda, ele é Deus. O borderline, em contrapartida, ele dá aquelas explosões por medo de ficar sem a outra pessoa, mas depois ele se arrepende, tá? Gente, é um assunto muito extenso, acho que umas 10 horas não ia dar para falar tudo. Vou fazer outro vídeo falando um pouquinho mais de como identificar. Esse vídeo basicamente não é como identificar, mas o que é um psicopata. Mas eu vou fazer uns outros e para dar uma sequência para esse não ficar muito longo. E eu quero saber de você se existe alguma história, se existe alguma coisa que você já viveu ou soube. Conta para mim nos comentários. Vou adorar falar essa história também para o pessoal. Até lá, gente.